Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é leituras do mês e eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li em setembro. Bora começar? A primeira leitura que eu concluí no mês passado foi Primeiras Impressões, da autora brasileira LRDO. Essa é uma versão moderna de Orgulho e Preconceito, onde as meninas que seriam da família Bennet são brasileiras. E eu confesso que eu tinha um certo pé atrás antes de começar essa leitura, porque como vocês sabem, eu gosto muito de Jane Austen, mas ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade tremenda e eu gostei muito do livro. Primeiro porque eu acho que a autora ela conseguiu manter algumas características semelhantes da obra original, mas ela conseguiu dar toques modernos, toques contemporâneos e ao mesmo tempo trazer alguns aspectos não modernos, mas alguns aspectos mais atuais da personalidade dos personagens, assim como o conflito que ela criou entre o casal principal. Já tem texto sobre ele lá no blog, se vocês tiverem mais vontade, mais interesse de conversar sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Mas se vocês gostam de ler versões de livros que vocês curtem bastante, como é o meu caso, que gosto bastante de Jane Austen e fiquei bem curiosa por Primeiras Impressões, vale super a pena. Eu gostei mesmo, dei 4 estrelas pro livro lá no Scooby. Depois foi a vez de O Médico e o Monstro, do R.L. Stevenson. Nossa, eu tô super enrolada hoje. Esse foi uma escolha para o projeto 1001 Livros. O link do projeto fica sempre aqui embaixo, também no box de informações, caso vocês tenham curiosidade em conhecer como eu estou conduzindo esse projeto, as minhas leituras para esse projeto. E foi uma história que ao mesmo tempo eu gostei bastante e ao mesmo tempo eu já suspeitava, é claro, de algumas coisas que iam acontecer no final. Mas mesmo assim foi uma experiência muito interessante. Eu acho que o clima que o autor consegue dar aqui, não só em relação à personalidade dos personagens, mas aos ambientes, aos cenários, é muito interessante, é muito sombrio, é gostoso de acompanhar. E até o tema que ele quer tratar nesse livro também é um tema muito pertinente de discussão. Eu acho que eu já fiz texto também para ele no estante da Nini, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiz sim, e eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram conversar mais comigo sobre O Médico e o Monstro. E eu, gente, acho mais interessante que as editoras mantenham o título original desse livro, que é Dr. Jack e Mr. Hyde, ou O Estranho Caso de o Dr. Jack e Mr. Hyde, como ele está cadastrado lá no 1001 Livros para ler antes de morrer. Eu até tive um pouquinho de dificuldade de achar o livro, achei que ele não estava na lista, mas ele está assim como O Estranho Caso de Dr. Jack e Mr. Hyde, e vamos trocar mais teorias sobre esse clássico. Foi uma leitura que eu gostei, não amei, mas foi uma leitura muito interessante que valeu a pena. Se não me engano, eu dei 4 estrelas pro livro no Scooby. Depois foi a vez de um livro amado, querido, que, olha gente, foi muito boa a leitura de Fragmentados, do Neil Shusterman. É o primeiro livro de uma série que, se não me engano, serão 5 ou já tem 5 livros publicados lá fora, ou algo assim. Eu, como já falei pra vocês em algumas oportunidades, não entrei tão de cabeça nesse mundo da distopia, mas é um tema que eu gosto de ler. Não sei se a gente poderia chamar, se eu poderia chamar de um gênero, mas é um segmento dentro da literatura que eu gosto de ler, mas não fiquei super viciada. Esse livro, ele tem um pouco de tudo que eu mais gosto em qualquer tipo de história que eu leio. Tem muita ação, do início ao fim, tem mistério, tem suspense, tem personagens inconfiáveis para todos os lados. Tem personagens que a gente gosta, mas não vão permanecer na história por muito tempo. Tem personagens que tem atitudes surpreendentes, e o próprio contexto que o autor criou para contar essa história é muito interessante. E é um livro cercado de mistérios. Já nesse primeiro volume eu bolei várias teorias para o que vai acontecer a seguir, mas ainda assim ele tem um final surpreendente. E de certa forma, gente, esse primeiro volume, ele não vou dizer assim que ele tem uma história fechada, mas ele tem uma proposta de enredo que começa e se inicia aqui,
o gancho que ele dá para o segundo livro é uma reviravolta completamente diferente daquilo que a gente imaginava ou daquilo que a gente imaginou quando começou a leitura de Fragmentados. Então foi uma experiência muito bacana, recomendo esse livro para todo mundo que gosta de distopia, gosta de ação, gosta de livro jovem adulto, cheio de mistério, cheio de conspiração, vale super a pena. E também já tem texto sobre ele lá no blog se vocês quiserem conversar comigo e trocar teorias sobre Fragmentados. Eu terminei finalmente Harry Potter e a Ordem da Fênix, que foi um livro sorteado na minha TBR diária. Até fiz um vídeo com o novo sorteio e comentando um pouquinho sobre ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo, o link do post aqui embaixo. E apesar de ter demorado uma eternidade para ler esse livro, eu gostei muito. Se não me engano, eu dei 4 ou 5 estrelas para ele no Scooby. Eu achei esse livro um livro bem de virada da série, pelo menos dos que eu li, né, dos 5 que eu li até agora. É um livro bem mais sombrio que os anteriores, onde no começo eu tive certa dificuldade em entender a personalidade do Harry. É um livro que ele tá muito revoltado e tem muitas coisas acontecendo que ele não sabe e ele não entende porque, né, os outros personagens não contam pra ele. É um livro em que a presença do Voldemort também é muito mais presente. E eu não vou contar mais nada, porque se você, assim como eu, está lendo Harry Potter depois de, né, sei lá quantos anos, pode ser que você pegue um spoiler. Mas eu tinha assistido esse filme e eu gostei muito mais do livro. O livro não é só mais detalhado, como ele tem um ritmo mais interessante. Olha que eu demorei um tempão para ler esse livro, eu li ele de forma bem quebrada, mas mesmo assim eu achei que o ritmo dele funcionou melhor comigo do que, por exemplo, foi com o Cálice de Fogo, que é um livro que tem temas que eu gosto muito, mas que a leitura não foi tão agradável assim. Então eu não vejo a hora, eu acho que eu vou conseguir cumprir minha meta de terminar Harry Potter esse ano, e em breve vocês vão ver aí o 6º livro nas minhas leituras. E para terminar o mês com chave de ouro, outro queridinho que foi direto para os favoritos é Um Dia, do David Nicholls. Esse livro é totalmente diferente de tudo que eu imaginava sobre ele, mesmo acho que na época que ele saiu e muito tempo depois, e quase sempre eu leio resenha sobre ele, né? Quase sempre lia antes de ter pegado de fato para conhecer a história, e mesmo assim eu imaginava algo completamente diferente do que ele foi. Eu, dos livros de romance e chiquilites dos autores ou ingleses ou europeus, eu tenho uma afinidade um pouco maior do que com os americanos, pelo menos nesse tipo assim de romance adulto. E eu li um chiclete de uma autora britânica, a Jill Mansell, que eu também gostei muito. Eu acho que eles são mais realistas e menos glamurosos que os americanos e até alguns brasileiros. Então eu adorei o fato de os personagens serem muito reais nesse livro. Eu não gostei do Dexter em nenhum momento. Em alguns momentos eu queria pegar a Emma e estrangular ela, mas foi uma leitura sem dúvida que eu amei fazer. E vai rolar um especial de uma semana inteirinho com 4 ou 5 posts, eu estou decidindo ainda, vai ter, alguns serão vídeos sobre Um Dia. Eu não vou contar nada pra vocês, é claro que vai ter post sobre o livro e sobre o filme, mas os outros temas eu não vou contar ainda, porque como eu não fiz, eu não quero deixar nem vocês e nem quero ficar ansiosa com isso. Mas eu acho que como tá rolando Feira do Livro, eu tô trabalhando no final de semana, deve sair só no final de outubro ou no começo de novembro. É mais provável que no começo de novembro. Mas eu vou compartilhando tudo com vocês nas redes sociais. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. E eu acho, gente, que eu fiz no momento certo, que é o momento em que esse livro já não é mais tão comentado assim. Quem gosta dele ama muito e sempre recomenda, mas ele não tá tão em voga. Então foi o momento ideal. E apesar de tudo que eu já li sobre ele, eu ainda consegui me surpreender demais com a história do David Nicholls. Foi uma experiência muito boa. Ah, e eu escolhi esse livro porque ele está naquela minha tag 12 livros para 2015. O link também do vídeo fica aqui embaixo, se vocês ainda não assistiram e quiserem saber quais 12 livros eu escolhi para ler esse ano. Esse é um deles e yay, completei mais uma meta. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele no Scooby, eu daria 4,5 se fosse possível, e vou contar só na resenha porque que ele não ganhou nota máxima. Bom, gente, essas foram as leituras então que eu fiz no mês de setembro, ficou ali dentro da minha média de 5, 6 livros por mês.
Agora em outubro eu acho que o número não vai passar disso também, mas vamos ver se no final do ano eu consigo dar um gás e produzir bastante conteúdo pra vocês lá no blog, aqui no canal. E é isso, me contem quais foram as tuas leituras favoritas de setembro. As minhas duas com certeza foram fragmentados em um dia, 2 livros de segmentos completamente diferentes, né, de estilos completamente diferentes, mas que eu gostei da mesma forma. Da mesma forma não, né, porque são histórias diferentes, como eu falei pra vocês. Eu falei, acho que esse é o quarto diferente que eu vou falar nessa frase, mas não tem problema. Vocês entenderam o propósito da ideia toda, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar mais nos comentários. E pra tu me encontrar no blog, redes sociais, é só conferir o box de informações, te inscreve no canal e curte esse vídeo se tu gostou. Um beijo e até o próximo!